Nos últimos dias estamos estudando o capítulo 5 de Gálatas, com ênfase ao fato de Paulo dizer que nós não devemos usar a liberdade, ele diz isso no versículo 13, para dar ocasião à carne. Você lembra disso? Deixa eu colocar na tela esse texto para você se lembrar comigo. Olha lá. O Evangelho não nos liberta para o pecado. E ele diz no 13, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Tudo que nós entendemos sobre isso está nos outros vídeos, né? A gente vai construindo aqui uma ideia, uma conversa. Recomendo que você dê um pulinho, retroceda nos vídeos anteriores e assista para entender o que nós estamos dizendo. Mas Paulo quer dizer que a gente não pode fugir do legalismo e cair na perversidade, na permissividade, melhor dizendo, né? E ontem eu fechei a nossa live dizendo que essa é uma grande luta que nós temos. Como é que a gente se vira, como é que a gente se posiciona, o que a gente entende, qual é o caminho para a gente enfrentar essa luta. Que luta é essa? É a luta entre legalidade, legalismo, melhor dizendo, e a permissividade. A saída para essa luta é o entendimento que a liberdade que Cristo nos dá é infinitamente melhor que a liberdade que nós conhecemos. Esse é o caminho para nós vencermos essa dificuldade que temos. Em nossa sociedade, é bom a gente dizer isso, a liberdade para estabelecer os nossos próprios padrões morais, ela é vista como algo indispensável à plenitude humana. Para a nossa sociedade, onde estamos, qual é o pensamento? Para ser plenamente humano, eu preciso ser livre e fazer tudo o que quero. É isso que pensamos, essa é a construção que herdamos do pensamento grego, que herdamos da modernidade, que herdamos e que vivemos hoje no pós-modernismo. As restrições que o Evangelho requer, elas são muito mal interpretadas e vistas como escravidão. Aquela frase que você já deve ter ouvido, tipo, entendi por que você não transa com todo mundo, é porque a tua religião não permite. Esse tipo de reação que as pessoas têm quando você diz, não, eu não vou por esse caminho, não, eu não vou fazer isso, ou sim, eu faço aquilo, quando a maioria diz não, geralmente é isso, né? Entendi, a tua religião não permite, é por isso que você não faz o que faz. Então, essa é uma forma de pressão que nós recebemos, querendo dizer, você é um trouxa, porque a vida precisa ser aproveitada e você precisa desenvolver um estilo de vida livre, faça o que você quiser e como você quiser. O que talvez falte para nós é o entendimento de que, em muitos casos, a restrição e a limitação, elas são um instrumento de verdadeira liberdade. Eu vou tentar te dar um exemplo simples. Eu gosto de música e gosto de ver um bom instrumentista tocando. Se você gosta de música, você também deve gostar disso. Aliás, estava falando isso com o Juninho agora, né? O músico ele está sempre com o seu instrumento tocando e tal. Salvo alguns ETs, uns extraterrestres que nós temos entre nós, que já nascem tocando que nem não sei o quê, a maior parte dos seres humanos comuns, instrumentistas, quando você vê o cara no palco tocando, ou vê um vídeo dele tocando, seja um guitarrista, um pianista, um baixista, um baterista, e você olha aquela coisa incrível, aquela harmonia maravilhosa, aquele solo impressionante, é uma liberdade impressionante. Como o cara tem... parece que a guitarra, vou falar de guitarrista, faz parte do cara. Parece que ele nasceu com a guitarra. Então, toda essa liberdade que ele tem para tocar como ele toca, custou muita restrição. Foram horas e horas trancafiado no quarto,
na frente de um computador, vou falar da realidade de hoje, tirando as músicas, tocando sozinho ali, às vezes com a guitarra desligada. Muitas restrições e muito tempo de dedicação é que levou a essa plenitude. Assim é com um esportista, um jogador de futebol que joga pra caramba e tal. Tem treino, tem concentração, tem dedicação. A maior parte das atividades tem a ver com isso. Mas essa dedicação toda, ela gera, e essa restrição toda, ela gera liberdade quando o ambiente que isso acontece é o amor. No caso de um instrumentista, é o amor pela música, ele quer tocar bem. No atleta, é o amor pelo esporte, essa coisa toda. Esse ambiente de amor é um ambiente que gera perda, uma perda libertadora. No amor é que isso acontece. Aliás, o amor é a manifestação de perda mais libertadora que a gente pode encontrar. Em qualquer relação que envolva amor, pense em amizade, pense em casamento, pense em namoro, pense em família, sempre está presente a necessidade de se abrir mão de independência para alcançar uma intimidade maior. Não é assim? O que eu deixei de fazer por mim para estar com o outro? Pensa aí, você que é casado. Pense aí, você que é pai, pense aí, você que é mãe, pense aí, você que é noivo, namorado. Para desfrutar da felicidade, da liberdade, do amor, é preciso abrir mão de autonomia individual. É interessante que esses sacrifícios são feitos por nós. Essas restrições são feitas por nós, até a própria sociedade, que está louca para ser livre. Para alcançar algumas coisas, ela se restringe, mas ela não consegue fazer essa leitura, porque a sua mente está ofuscada pela própria realidade do pecado. Não existe amor caso não exista uma relação altruísta, que vai me levar a abrir mão de coisas para que o outro seja feliz e para que eu também, nessa relação, seja feliz. Olha o que o pastor Timothy Keller diz: liberdade não significa ausência de limitações e restrições, mas a descoberta das limitações e restrições certas, aquelas que se encaixam em nossa natureza e nos libertam. Isso é fantástico. É uma linda contradição. Amar nos faz livres e completos, mas amar é perder a liberdade. Isso é lindo, né? Isso é coisa do Evangelho, gente. Isso é manifestação do Evangelho. Eu diria isso. Isso é o Evangelho. Então podemos pensar que para nos relacionarmos com Deus, de repente não é assim que acontece, porque Deus é todo-poderoso, e eu me curvo diante da sua vontade e fim de papo, acabou. Sabe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Já que Deus é todo poderoso, quando ele disser faça isso, eu tenho que fazer e acabou. Só que parece que do outro lado não existe entrega, já que ele é Deus. E ele manda e acabou. Mas no cristianismo não acontece assim. Deus se ajustou a nós. Será que seria muito dizer que Deus se restringiu por nós? Não. Filipenses 2. Ele se esvaziou. Kenosis, grego, se esvaziou. Esvaziou-se da sua glória, se fez homem e se restringiu por amor de nós. Deus nos disse em Cristo: eu vou me ajustar a vocês. Vou mudar por causa de vocês. Vou servir a vocês, mesmo que isso signifique sacrifício e entrega. Na nossa relação com Deus, quando nós enxergamos o que Ele fez, é que nós começamos a nos dispor a seguir o mesmo caminho e fazer também por Ele. Relação de amor, relação de entrega mútua. Assim me torno escravo de Cristo por perceber seu amor por mim.
O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6,19: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. É o caminho da santificação que a gente vem conversando sobre isso nessa história de Gálatas desde muito tempo já, desde várias semanas atrás. Para o cristão, há uma disciplina que não escraviza, mas liberta. Eu quero me tornar, por amor a Jesus, seu escravo. Eu não estou perdendo nada ao fazer isso. Eu não estou deixando de viver nada ao fazer isso. É uma questão de entrega, de escolha. É uma questão de entender o que foi feito por mim e responder da mesma maneira ao Senhor. E isso é uma liberdade. Isso é uma liberdade. Andar em Cristo, viver em Cristo, se esforçar a viver uma santificação efetiva, porque essa luta sempre estará em nós, mas o Espírito Santo habita em nós para que nós possamos viver isso, porque sem a ajuda dele isso também não nos é possível. Então a gente fecha essa conversa e esse tempo aqui no capítulo 5, frisando essa realidade possível para nós, sermos escravos de Cristo e assim sermos as pessoas mais livres que podem existir. Livres para dizer não, não farei. Posso, mas não quero. Diante de uma sociedade que não consegue dizer não aos seus instintos, aos seus desejos e às suas paixões, esse é o caminho proposto pelo Evangelho e possível através do Evangelho. Não quero viver o padrão da minha natureza humana, nem o padrão presente em uma sociedade corrompida e moralmente complicada. A minha ética é a ética do Evangelho. Se todo mundo diz sim, eu digo não. Se todo mundo diz não, eu posso dizer sim. Obviamente depende de várias situações apresentadas a nós. Algumas nós dizemos não, outras nós dizemos sim. Mas é só através do Evangelho e da ação do Espírito Santo que habita em nós que a gente pode se tornar gente parecida com Jesus. Trafegando, vivendo nesse tempo e nessa sociedade sem abraçar os valores dela, mas sim sempre os valores do Pai, sempre os valores do Evangelho.